salário dos empregados, mas o governo compensa a perda financeira deles. Por outro lado, as companhias ficam proibidas de demitir. Conforme o ministro, o PPE é uma espécie de seguro-emprego para que a empresa mantenha o vínculo do trabalhador. A ideia é incentivar a indústria para diminuir a vontade dela de dispensar. O cálculo é que, em 4 anos, o PPE preserve 200 mil postos de trabalho, com 25% a menos de gastos que o do seguro-desemprego a um contingente da mesma proporção. Os recursos previstos são do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Muito bem, são 7h17. Daqui a pouquinho eu tenho informações para você sobre o mercado agropecuário. Tem também uma reportagem sobre a qualidade do leite, que é produzido pelos nossos produtores da região. Daqui a pouquinho a gente volta. Como fazer para ter maior estabilidade e diminuir os riscos das atividades comerciais? A cobertura de risco ou seguros é a melhor forma de aumentar a segurança sobre as atividades empresariais. A sua empresa pode optar por tomar um seguro sobre riscos operacionais, que é excelente para cuidar do patrimônio e garantir a rentabilidade. Essa cobertura pode abranger danos materiais e quebra de maquinário, entre outros itens opcionais. Já o seguro sobre riscos nomeados protege a empresa dos riscos da própria atividade, da natureza do negócio e de imprevistos que possam vir a surgir. Um seguro empresarial protege integralmente os bens móveis e imóveis das empresas seguradas, permitindo escolher as coberturas e importâncias seguradas mais apropriadas segundo o perfil da empresa. Esse tipo de seguro ainda conta com flexibilização. Pode atender às necessidades básicas de uma empresa com diferentes coberturas configuradas em módulos para cada cliente. E existem também aqueles seguros empresariais para os colaboradores, que são coberturas coletivas tomadas por pessoas jurídicas que beneficiam funcionários. Cada vez mais, o mercado oferece opções. Basta consultar com uma empresa seguradora da sua confiança. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. De volta nessa manhã de sexta-feira com o Ponto Com News. Você que está chegando agora, o nosso muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Até às 8 da manhã, nós vamos juntos. A Petrobras fechou a venda da distribuidora de gás de cozinha Liquigás para o Grupo Ultra. A venda foi realizada por 2 bilhões e 800 milhões de reais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelas companhias. A Liquigás atua no engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo, o GLP. A empresa está presente em quase todos os estados brasileiros. Na edição de ontem, a gente trouxe aqui uma reportagem sobre a possível paralisação dos funcionários do aeroporto. A gente ainda falou aqui
que a superintendência do aeroporto iria se pronunciar oficialmente após essa reunião. Pois é, hoje a gente dá espaço justamente para uma nota em que o superintendente do aeroporto de Maringá, o Fernando Camargo, ele traz nessa nota que em uma reunião de ontem, que ocorreu ontem, tudo acabou sendo esclarecido, ou seja, que não deve haver nenhuma greve, que os 26 funcionários estão trabalhando normalmente. A data base da categoria é em dezembro e os profissionais podem ficar seguros de que todos os seus direitos serão respeitados. Pelo menos é isso que disse a superintendência. A reunião ocorreu no período da manhã de ontem, foi realizada com representantes do Sindicato dos Aeroportuários. A gente segue acompanhando essa situação, até porque uma paralisação do setor aeroportuário, ou seja, dos servidores, dos trabalhadores que atuam nos aeroportos, essa paralisação pode trazer prejuízos bastante grandes bastante graves para a nossa cidade. Quase metade dos brasileiros que está com o nome sujo na praça ficou nesta situação por conta do cartão de crédito. Mas quem sabe usá-lo garante que é um aliado e tanto. Acompanhe na reportagem. Entre corporativos e pessoais, Salim tem 8 cartões de crédito na carteira, mas não perde o controle das contas. Eu separo entre pessoa física e pessoa jurídica, E eu uso muito o SMS como uma forma de segurança para eu até me alertar, olha, você está gastando muito, tudo, Vai aí, e eu controlo também pelo site do banco. Todos os meus consumos eu controlo pelo site, então facilita essa organização. O empresário aprendeu a se planejar depois que ficou inadimplente e agora descobriu as vantagens de comprar com o cartão, além da segurança. Hoje, por exemplo, compras pelo site, que acaba sendo um pouco mais barato, você consegue parcelar tendo o mesmo produto. Uso bastante milhas do banco também como um benefício. E chega ao final do mês a fatura, você consegue, de uma forma mais centralizada, ver todos os seus custos, o seu consumo, O problema é que a maioria das pessoas não é tão organizada. Uma pesquisa revelou que quase 6 em cada 10 consumidores não sabem quanto estão devendo e nem para quantas empresas. É por isso que 43,4% dos brasileiros que estão com o nome sujo na praça chegaram nesta situação por conta do cartão de crédito. Para sair do pesadelo, é preciso aprender a usar o cartão de forma consciente. A primeira dica desta consultora financeira é ter, no máximo, 2 cartões. Porque cada cartão de crédito tem um limite individual, um não conversa com o outro. Normalmente as instituições financeiras não conversam umas com as outras. E você pode se atrapalhar gastando esses limites individualmente. Então, se você tiver menos cartões de crédito, provavelmente vai correr menos risco de se atrapalhar com os cartões. O ideal é anotar todas as compras, principalmente as parceladas, mês a mês, e definir um valor máximo de gastos, evitando ultrapassar o limite. Se você se manter dentro do valor que você pode e deixar uma folguinha para os imprevistos, com certeza você não vai entrar no juros do rotativo ou no juros do parcelado, porque é altíssimo e aí para você poder se recuperar depois é bem mais difícil. E se você já está inadimplente, o ideal é que você encoste os cartões, resolva o problema para depois continuar usando o teu crédito. Dias atrás, o professor Daniel Santos comentou aqui de alguém que congelou o cartão de crédito. Estava enrolado com o cartão, foi lá e botou numa vasilhinha com água, congelou o cartão, escondeu o cartão para não gastar mais. Bom, cada um encontra a sua alternativa aí, para evitar novas contas no cartão de crédito. O presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, João Ricardo Costa, sugeriu nesta quinta-feira que o presidente do Senado, Renan Calheiros, deveria se afastar do cargo. Segundo o presidente da Associação dos Magistrados, Renan Calheiros está muito mais interessado em resolver o envolvimento dele na Operação Lava Jato. Ou seja, Renan estaria mais interessado em resolver os problemas dele do que em pensar nos interesses da sociedade. Renan é alvo de pelo menos 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Membros da ONU afirmam que o ex-presidente Lula está tentando uma espécie de habeas corpus internacional. A defesa do petista afirmou ontem que vai acrescentar provas de que Lula estaria sendo perseguido politicamente no Brasil. Na opinião de integrantes do Alto Comissariado das Nações Unidas, tudo que o ex-presidente busca é manter a discussão sobre essa suposta injustiça e fazer pressão contra a justiça brasileira para não ser preso.
Agora a gente traz as informações do mercado agrícola e a Ângela é quem fala para você. A arroba do boi gordo segue sendo comercializada a R$ 152,00 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho custa R$ 30,00 em Londrina e R$ 29,50 em Campo Mourão. O preço da soja permanece em R$ 69,50 em Cascavel e em Maringá. O preço da saca do café está em R$ 480,00 em Umuarama e R$ 493,00 em Maringá. Ontem foi dia de premiação durante a Agrocampo. 6 produtores da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense, a AMUSEP, eles conquistaram os troféus do concurso de qualidade do leite. Confira os detalhes na reportagem. A Emater e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná promoveram o segundo concurso de leite de qualidade, com 77 produtores de 14 municípios da AMUSEP. A premiação aconteceu na tarde desta quinta-feira, durante a 8ª Agrocampo, na Sociedade Rural de Maringá. Dividida em 2 categorias que classificavam a qualidade do leite, foram 4 os critérios avaliados para a premiação. Segundo o coordenador da campanha, o programa foi criado para buscar um diagnóstico da região e depois trabalhar em cima dos dados coletados para aprimorar os cuidados e técnicas desses produtores. A qualidade do leite é fundamental para a população em geral. Então, a campanha ela visa o quê? Primeiro, ter um leite de boa qualidade na nossa região para ser fornecido ao leite das crianças e à população em geral. Tá? E segundo lugar, é para o produtor mesmo. Quando ele tem um leite de boa qualidade, significa que a vaca dele está com saúde. Ela tem saúde, ela não tem infecção, né? Ela está bem nutrida. Isso reflete tudo nas análises do leite. O Jandir é produtor de leite há 40 anos e conta que é apaixonado pela profissão. Na tarde de ontem, ele ganhou o primeiro lugar da colocação geral e explica que o prêmio o motiva a melhorar cada vez mais. Importante porque incentiva a gente, incentiva os que estão começando e incentiva todo mundo em geral. Aí eu acho bacana porque a gente também ganha, né? Sai ganhando. Este produtor levou 2 prêmios no mesmo dia, mas conta que não esperava. Ele retomou as atividades com a produção de leite há apenas 1 ano e revela que os prêmios vieram para deixá-lo ainda mais animado. É bom que incentiva o produtor, né? A gente fica contente, né? Com esse incentivo. E a dedicação do dia a dia, né? Muito trabalho, né? Dia a dia. Bom, a gente segue falando sobre o mercado agrícola. A safra recorde de grãos e a continuidade na produção de proteínas deverão gerar pelo menos 562 bilhões de renda para os produtores no próximo ano. As estimativas são da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A confirmação desses valores vai representar uma evolução de 8% no valor bruto de proteção do país, ou melhor, de produção do país, em relação aos números deste ano, que devem ser de 519 bilhões de reais. O principal crescimento vai ocorrer na produção de grãos, principalmente em função do aumento no volume de alguns produtos e também pela aceleração de preços de outros produtos. As receitas com grãos vão de 376 bilhões de reais no próximo ano, 11% mais do que em 2016. A soja mantém a liderança. O valor de produção na pecuária também cresce no próximo ano, mas em percentual bem menor do que as das lavouras. Ao somar 187 bilhões de reais, a pecuária deve evoluir 3% em relação a este ano. As receitas devem cair nos setores de carne bovina e suína, mas vão subir nos de frango e de leite. Agora são 7h30. Uma empresa de seguros investe em Maringá e aposta no crescimento dos negócios. Altos dirigentes da seguradora expõem os resultados positivos, que representa um crescimento de 64%. Em coletiva de imprensa, José Sanches, presidente do Conselho de Administração do Grupo Sancor Seguros,
Alejandro Simon, CEO do Grupo Sancor Seguros, Néstor Abatidaga, presidente da Sancor Seguros do Brasil, Leandro Poretti, diretor-geral, e Luiz Agita, membro do Conselho de Administração da Sancor Seguros no Brasil, ratificam o compromisso da empresa com o país, que representa mais de 50% dos negócios internacionais do grupo, presente também no Paraguai e Uruguai. Para comemorar, reuniram executivos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além de autoridades em festa de grande estilo na nova sede do edifício Tower Plaza Empresarial, que fica na Avenida Duque de Caxias 882, no novo centro de Maringá. Para demonstrar o comprometimento com os sólidos valores humanos e retribuir a calorosa recepção e apoio recebidos, a Sancor Seguros brindou aos maringaenses uma charmosa rua peatonal, que liga a Avenida Horácio Racanello com a Avenida João Paulino e tem o propósito de beneficiar cidadãos, promovendo a convivência. Rua essa que foi cenário para a grande inauguração. A nova sede da seguradora representa um altíssimo investimento. Ocupa ao todo mais de 4.000 metros quadrados em local privilegiado pelo fácil acesso, estrutura e conforto das instalações. Toda essa estrutura pode ser considerada garantia das intenções da empresa na cidade, na região e no país. A experiência nos indica que, a vezes, os momentos de crise são os de maior. Em entrevista, Néstor Abatidaga afirma que os motivos de tamanho crescimento em tão pouco tempo se devem a uma série de fatores, entre eles o fato de que, em momento de crise, existe uma maior propensão de uso de seguros para proteger o patrimônio e cobrir riscos de situações adversas. Comenta também que a Sancor do Brasil já colabora com instituições em prol à educação e que em breve terá aqui mais e mais investimentos em desenvolvimento sustentável, educação, tecnologia e cultura, assim como tem na Argentina. E aqui começamos nesta zona, começamos a caminhar outros estados, tal assim que agora estamos já em Minas Gerais. José Sanches, presidente do grupo, lembra que a Sancor nasceu em Sunchales, uma cidade de pequeno porte que atualmente ocupa 10% do mercado argentino. Aqui no Brasil, a empresa está em processo de expansão seguindo a mesma trajetória e já oferece cobertura em todo o território nacional. Ressalta ainda que as crises passam, vêm e vão, e que isso não os assusta. Ao contrário, vê oportunidade de crescimento. Para encerrar, agradece aos maringaenses e ressalta que Maringá é a nova casa da Sancor no Brasil. A Maringá, assim que lhe agradeço e somos parte já de Maringá. Agora nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos com a entrevista com o médico intensivista Jair Beato. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, os cartões Cooper Alimentação e Cooper Refeição. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220 5400. Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade.
transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas. Estamos ouvindo. Absorvendo. Transformando. E é justamente por isso que todos nós estamos aqui, na Band. Sexta-feira é dia de falar de saúde e a gente recebe hoje o médico intensivista Jair Beato. Doutor Jair, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Agradeço o convite. Estamos aqui mais um dia para tentar esclarecer a população sobre assuntos importantes da área da saúde. Eu quero começar a nossa conversa falando um pouco sobre essas emergências que ocorrem na rede médica e que às vezes precisam ali de um pronto-socorro, de uma UTI, que, enfim, precisam de um atendimento especializado e buscando um gancho numa conversa que a gente teve recente aqui sobre AVC, porque o AVC é algo que pode ter um resultado positivo, principalmente no tratamento, se for diagnosticado rápido, se for atendido de maneira muito rápida. Isso é fato, né? Então pode ser atendido rápido. Ao ser atendido rapidamente, a pessoa pode ter uma boa recuperação. Sem dúvida, né? As emergências cardiovasculares que nós falamos hoje, né? Que são as emergências do ponto de vista neurológica e cardíaca, são situações onde se o nosso paciente chegar ao nosso hospital e ser atendido rapidamente, ele vai ter benefício. Vai ter melhores resultados, né? Então, não só o AVC, mas como outras doenças, um infarto do coração, né? O AVC é o que a gente também chama de um tipo de AVC, que é a ruptura de um aneurisma na cabeça da pessoa. Então, todas as emergências neurológicas, né? Até mesmo as meningites, as grandes dores de cabeça, cefaleias, se atendidas rapidamente numa estrutura onde conta com um médico preparado para isso, vai trazer um benefício muito grande para o paciente. Você fala dessas emergências neurológicas e a gente sabe, infelizmente, de casos de pessoas que acabaram não diagnosticadas rapidamente. Às vezes não tinha ali a unidade em que ele foi levado não tinha uma estrutura adequada, não tinha um profissional especializado e às vezes até faz um diagnóstico equivocado, principalmente às vezes num caso de um aneurisma, por exemplo, né? Isso ocorre e infelizmente acaba ocorrendo com frequência, doutor? Nós podemos falar que a medicina, a saúde, ela é muito diversificada, é muito diferente, né, a nossa realidade aqui do Sul, nossa realidade de Maringá, para outros lugares do país. A gente sabe, hoje nós contamos no nosso hospital com um atendimento de um médico plantonista, neurologista, neurocirurgião para atender essas emergências. E essa é uma doença sistêmica, que ela precisa de outras especialidades junto, vai precisar de um cardiologista, vai precisar de um médico da UTI, vai precisar do médico da tomografia para poder ver a tomografia rápido. Então, a estrutura hospitalar para atender essas emergências tem que estar adequada, porque senão você não faz o diagnóstico mesmo. E você não fazendo o diagnóstico, você não trata o doente adequado. Eu tenho uma fala, e eu sempre digo para as famílias, quando a gente conversa, que as doenças graves, o médico que está cuidando tem que estar à frente da doença. Tem que estar. E se ele não está à frente no raciocínio, no diagnóstico e na estrutura adquirida que o hospital tem, ele não vai fazer o diagnóstico e isso não vai ter benefício, o doente vai ficar com sequelas. Então, é fato, né? Precisa ter uma estrutura hospitalar, precisa ter o médico treinado para isso, porque a gente tem que estar à frente das doenças, principalmente neurológicas.
Até 20 anos atrás era difícil, né? Às vezes em cidades, mesmo de médio porte, você ter esse atendimento tão especializado. Hoje, a gente já tem um crescimento dessas unidades que são especializadas para essas emergências neurológicas. Mas como você mesmo disse, ainda tem muitas regiões do Brasil que não têm essa mesma tecnologia. O que até nos entristece, porque a gente fica imaginando quantas pessoas poderiam ser salvas com atendimento especializado, né? Sem dúvida, a gente sabe que hoje nós, em Maringá, o Hospital Santa Rita, está totalmente preparado para atender essas emergências neurológicas. Mas o doente, se ele andar a 70 quilômetros de Maringá, ele não vai ter o mesmo atendimento. Então, a população em torno de Maringá não tem a estrutura que hoje nós temos para atender esse cliente, esse paciente. E às vezes 70 quilômetros, Ronaldo, é o tempo necessário para esse doente chegar ao hospital. Você citou o tempo. Quanto tempo geralmente se espera para... Qual que é a tolerância máxima, digamos, para uma emergência dessa natureza? Então, a gente tem várias frases, né? Que tempo nas emergências neurológicas é cérebro, tempo para a emergência do coração é coração. Varia muito. Então a gente sabe que um doente com AVC, ele vai ter um benefício se ele chegar até 4 horas e meia dentro do hospital, que a gente consegue fazer várias situações. Um doente do aneurisma, quanto mais rápido ele chegar, mais rápido ele tratar, maior é o benefício. Então vai variar da patologia que está causando isso, mas a gente sabe que quanto mais precoce esse doente chegar ao hospital na vigência de uma emergência neurológica, melhor será o benefício dele. Você dizia antes da gente começar a nossa conversa que existem algumas doenças, algumas ocorrências e até dessas urgências que mimetizam, que se assemelham às vezes a um AVC, que se assemelham a um aneurisma. E daí? O que nós temos de outras doenças que podem ser relacionadas e que muitas vezes até confundem o diagnóstico? Por exemplo, a gente sabe que o AVC, né? O aneurisma cerebral, que as pessoas rompem a cabeça, mimetizam o AVC. Uma crise convulsiva, elas podem se mimetizar. Uma crise convulsiva? Sim. Né? Então, por isso que o doente pode estar tendo um AVC e estar tendo uma crise convulsiva. Pode acontecer as duas coisas. Então, por isso que tem que ter um médico preparado para examinar, fazer o diagnóstico, solicitar os exames necessários. Outra coisa que é muito comum, que às vezes mimetiza o AVC, é no paciente idoso, que muitas vezes ele chega confuso, sonolento e ele está tendo uma infecção. Então, as emergências neurológicas, ela tem várias situações que têm que ser pensadas, né, solicitado exames para o diagnóstico diferencial e ser tratada precocemente. São situações que não dá apenas para diagnosticar na clínica, né? Ou seja, naquele atendimento emergencial, né? Precisa às vezes de um exame mais especializado. Né? Na sua grande maioria das vezes, vai necessitar dos exames laboratoriais, dos exames de imagem como tomografia, como ressonância, para fazer um diagnóstico rápido e preciso. Muito bem, então por isso tudo é fundamental a pessoa procurar o mais rápido possível e procurar uma unidade que possa ter a estrutura adequada para esse tipo de atendimento, né? Sem dúvida, nós precisamos que a população entenda que as emergências neurológicas, né, tem que chegar muito precoce ao hospital como o nosso, que está preparado hoje para atender as emergências neurológicas. Dr. Jair, mais uma vez, obrigado pela disposição em vir até aqui conversar com a gente, trazer esses esclarecimentos para o nosso público. Bom dia. Muito obrigado. Nós conversamos com o Dr. Jair Beato. Vamos agora trazer as informações do mercado financeiro e daqui a pouquinho a gente segue conversando sobre saúde, mas para falar sobre um outro universo, o uso de suplementos. Muita gente quer ganhar massa muscular e tal. Será que isso traz algum tipo de benefício para o organismo? A gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. A Ângela traz as informações do mercado financeiro. Ok, Ronaldo. A Bovespa se firmou em queda ontem e o pregão fechou no vermelho. O Ibovespa recuou 1,63% com 59.770 pontos.
O euro vale R$ 3,63 e o dólar fica em R$ 3,42, equilibrado pela venda de swaps cambiais do Banco Central. Ontem, uma declaração da chair do Federal Reserve passou a ser alvo das preocupações dos operadores de mercados emergentes, como o Brasil. Janet Yellen disse que os juros nos Estados Unidos podem subir relativamente em breve. Isso vai depender de alguns dados econômicos. Essas declarações abriram espaço para apostas em uma aceleração no ritmo de alta dos juros dos Estados Unidos, caso Trump de fato adote as políticas de incentivo à economia, pressionando assim a inflação. No cenário nacional, essas declarações, acompanhadas pelas incertezas causadas pelos fatos recentes, conduzem o mercado à volatilidade. Em novembro, a Bolsa acumula queda de 7,94% e no ano a valorização de 37,88%. No próximo bloco, você confere as informações do cenário político. A gente volta em instantes com o Ponto com News. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Seguros. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Estamos de volta com o Ponto com News. Agradecemos a sua companhia, você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã. Agora o Ronaldo traz as informações do esporte pra gente. Pois é, Ângela, terminou ontem à noite a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o líder Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro fora de casa e empatou. 1-1 foi o placar do jogo. Com o resultado, o Alviverde pode ser campeão brasileiro no próximo domingo contra o Botafogo. Agora, só 2 times brigam com o Palmeiras para ser campeão, o Santos e o Flamengo. O time da Vila está a 4 pontos do líder, porque venceu ontem na Vila Belmiro o Vitória por 3-2. Nos outros jogos de ontem, o São Paulo empatou 1-1 com o Grêmio, Internacional e Ponte Preta também ficaram no empate 1-1. A nova rodada do Brasileirão começa domingo. Atlético Paranaense enfrenta o Sport, o Flamengo recebe o Curitiba. São Paulo vai até Santa Catarina encarar a Chapecoense. E o Santos, que ainda sonha com o título do Brasileirão, vai até Minas jogar contra o Cruzeiro. Ângela. E agora você acompanha as informações sobre o cenário político com Simone Giacometti desde Curitiba. Bom dia, Maringá. Bom dia, região. Trago hoje informações sobre a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná. Com quase R$1 bilhão em investimentos planejados, o Paraná tenta encontrar os caminhos para tirar do papel projetos importantes para as principais regiões turísticas do estado. Isso foi debatido durante a reunião deste grupo de trabalho, presidida pelo deputado Chico Brasileiro.
Esse plano pode viabilizar muitos recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós acreditamos que esses recursos aí na ordem de 100 milhões de dólares, que ultrapassaria a casa de 300 milhões de reais, para investir na infraestrutura, investir na preparação de serviços, investir na estruturação do turismo para que ele possa realmente trazer dividendos para o Paraná. O turismo gera emprego na pequena empresa, na grande empresa. É uma cadeia que envolve mais de 50 setores que gera realmente muita riqueza. Então, é estratégico para o Paraná obter recursos para investir no turismo. No Paraná, 4 regiões já têm planos de desenvolvimento turístico, mas desde 2012 nenhum investimento é concretizado. O setor do turismo tem um impacto direto de 3,8% no PIB brasileiro e de quase 10% de forma indireta. O país tem 54 planos de desenvolvimento integrado do turismo sustentável, com uma projeção de 19 bilhões em investimentos. Mas desse total, apenas 900 bilhões estão em execução e os outros 508 bilhões estão em fase de preparação. Por hoje é só. Um ótimo dia a todos. Hoje a gente segue falando sobre saúde. A gente recebe hoje o Dr. Sanderlan Gurgel, ele que é especialista em terapias que tratam diretamente da nutrição. Especialista então nesse assunto e para falar de um tema fantástico, porque tem muita gente fazendo dieta e às vezes usa a dieta associando ali algum suplemento. Será que isso é bom? Dr. Sanders, bom dia. Bom dia, Ronaldo. É sempre um prazer estar aqui com você. Bom, me diz uma coisa, esses suplementos que hoje estão em todos os lugares, a gente vai na farmácia, encontra suplemento, né, encontra em uma série de estabelecimentos, inclusive especializados nisso. Para quem faz ali algum tipo de dieta, esses suplementos, até que ponto são positivos? Vivemos aí a fase da suplementação. É uma indústria que mobiliza bilhões de dólares por ano, extremamente rica. Como tudo na vida, tem suas vantagens e tem suas desvantagens, né? O suplemento aliado a uma atividade física constante, ele tem os seus benefícios, desde que acompanhado por uma equipe que saiba o que está fazendo, né? Para você ter uma ideia, o abuso do suplemento pode levar, no futuro próximo, a um aumento da necessidade de hemodiálise, por exemplo. Existem vários trabalhos em países desenvolvidos mostrando que daqui a 10, 15 anos exista a possibilidade de um aumento de até 30% de pessoas com necessidades de hemodiálise. Mas e qual a relação do suplemento com a hemodiálise? A proteína em excesso, quando ela não é utilizada para suplementar uma atividade física, ela começa a se acumular em determinados tecidos. E o rim é um desses tecidos que ocorre esse acúmulo de proteína. E esse excesso de proteína leva à lesão renal, que com o passar do tempo pode fazer com que esse paciente tenha uma disfunção renal. E essa disfunção renal, um dos tratamentos é a hemodiálise, com o custo a qual essa hemodiálise está inserida. Bom, o custo de hemodiálise é elevado, é uma situação bastante dramática para quem vivencia essa realidade. Então, só para ver se eu entendi, a pessoa que utiliza suplemento deve utilizar com orientação, especializada. E mais um detalhe, a pessoa tem que ter uma atividade física e precisa desse suplemento, como já diz o próprio nome, para suplementar algo que a alimentação não está oferecendo. Essa é a principal indicação. Se você tem uma deficiência física que te impeça de assimilar um determinado elemento, a suplementação também é indicada. Para você ter uma ideia, as calorias necessárias para nós, seres normais, que jogamos bola... De vez em quando, dá uma corridinha. Em torno aí de 2.000, 2.500 calorias, pode chegar até 9.000 calorias diárias um atleta de alto nível. Então, nós somos bombardeados pela mídia, pela televisão,
combinação com aquele crescimento, aquele corpo legal, aquele desenvolvimento muscular à base de um produto só. Isso milagre não existe, né? Existe um trabalho, existe a capacidade física e médica que aquele paciente tem, existe uma assimilação de nutrientes de maneira balanceada, ou seja, dentro de um equilíbrio e não um aumento só por si de assimilação de um determinado proteína que está na moda, né? Todo mundo quer tomar proteína e crescer o músculo, ficar forte, ainda mais agora está chegando o verão. Porém, com o passar do tempo, o preço a ser pago por isso pode ser muito grande. Esse é um aspecto bastante importante, porque é algo que vai trazendo prejuízos ao longo do tempo, né? Com certeza, com certeza. A assimilação de gorduras, o uso de produtos que não tem nenhum tipo de controle em cima disso. Você manda vir dos Estados Unidos, você manda vir de outros lugares onde você não tem controle. Vamos dar nome aqui, tem gente que compra do Paraguai, tem gente que pede da China. Sem nenhum controle sobre esse suplemento, a gente não sabe o que realmente tem ali dentro daquela caixinha, daquele pó. E você está tomando isso todo dia, achando que isso vai te trazer algum tipo de benefício. Então, o ideal para quem está fazendo uma atividade física e deseja, quem sabe, ganhar mais músculos, ou seja, ter hipertrofia, né, como a gente chama, é fazer um acompanhamento, inclusive médico, se pode ou se não pode usar determinados tipos de suplementos. Exatamente, até para você balancear a sua capacidade médica de doenças, né, com a saúde, né, com o crescimento e a hipertrofia muscular. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Sanders. Mais uma vez, obrigado pela disposição de falar com a gente. Foi um prazer recebê-lo, Prazer doutor. nosso, Ronaldo. Dr. Sander Gurgel falou com a gente, trazendo recomendações importantes a respeito do uso de suplementos. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Ponto com News. Agradecido a você que nos acompanhou ao longo dessa semana. Foi um prazer ter a sua companhia. A gente deseja a você um fim de semana excelente e nesse fim de semana você está convidado a participar de uma atividade que vai ser desenvolvida pela TV Maringá, né? Uma ação que vai ser desenvolvida junto à comunidade para que você possa participar, para que você possa se divertir, um sorteio de brindes e tal. E eu espero que você aproveite essa atividade nesse fim de semana, você fica sabendo dela agora. E assim a gente encerra o Ponto com News. Um bom fim de semana a todos. Segunda-feira a gente se fala. Neste sábado acontece aqui no Centro Comunitário do Jardim Alvorada, a partir das 13 horas, o primeiro Band Comunidade, uma parceria da TV Maringá e MRV Engenharia. Mas quem vai dar mais detalhes sobre este evento é o Sidmar Pomer, que também é diretor da PGM TV. Sidmar, o que o pessoal vai encontrar aqui? Bom, Thaís, o pessoal da Band aqui, o pessoal vai encontrar shows com artistas regionais, brinquedos, pipoca, algodão doce para a criançada, vai estar aqui a Santa Rita Saúde, prestando serviço de saúde também, e a Rádio Estação ZFM, que também estará aqui no evento, com atrações, enfim, vai ser uma tarde muito alegre e muito gostosa. Além de você ser o diretor da PGM TV, você também é um dos parceiros deste evento. Sim, então a gente está organizando o evento junto com a MRV Engenharia e a TV Maringá, que é o Band Comunidade, né? É o primeiro evento Band Comunidade e esperamos que seja o primeiro de muitos, né? Qual será o horário? É a partir nesse sábado, 19, né? A partir das 13 horas. E a MRV Engenharia também preparou uma surpresa para o pessoal, para a criançada e para os adultos. É isso, Eliandra? É isso mesmo. Venha neste sábado, né? Venha se divertir conosco e vamos estar aqui com o nosso stand para falar dos nossos empreendimentos e trazemos para vocês uma novidade. Compre seu apartamento agora em novembro e comece a pagar em dezembro, ou seja, 0 de entrada no mês de novembro. Também vamos ter ITBI e registro, ou seja, a documentação do imóvel, a gente traz esse atrativo. Então, venha passear com a família, né? Um evento para toda a família e também para você investir, sair do aluguel, aproveitar bastante. Então a pessoa ela vem para essa festa e também pode comprar um apartamento aqui tranquilamente, documentação, nada de entrada. Exatamente, né? Tem que ter um atrativo, né? Vamos estar aqui nesse evento, show, né? Que não vamos estar aqui e com isso para vender os nossos apartamentos também, né? Quem é que não quer sair do aluguel hoje em dia? É uma ótima oportunidade. Aproveite, use o 13º.
Então é claro que você não pode perder essa grande festa que acontece nesse sábado, a partir das 13 horas, aqui no Centro Comunitário do Jardim Alvorada. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Muito bem-vindo a você que chegou agora. A partir de agora, o Café com o Jornal está para todo o Brasil, para todo o planeta, por meio do aplicativo da Band, por meio do site band.com.br/Café com o Jornal. Esta aqui é a bancada mais bem informada do Brasil, porque só essa tem Laura Ferreira, só essa tem Mauro Soares, só essa tem Ana Paula Rodrigues. Como nada é perfeito nessa vida, eu tô aqui também. A nossa reportagem está espalhada pelo Brasil, espalhada pelo mundo, e a gente sempre conta com a sua participação aqui pelas redes sociais. Mande a sua mensagem, porque o Café com o Jornal é todo seu. E são essas, daqui a pouquinho tem o Top 5, hein? As notícias que você precisa saber agora. Atrás das grades, ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, suspeito de participar de um esquema de compra de votos, é transferido do Hospital Souza Aguiar para o Complexo Penitenciário de Bangu. A mulher dele, Rosinha, e a filha Clarissa tentaram impedir que o político fosse levado. O juiz considerou que os exames de cateterismo pedidos pelo médico de Garotinho podem ser feitos em um hospital da rede pública. A avaliação está marcada para segunda-feira. Em casa, ministro do STF, Teori Zavascki, autoriza a prisão domiciliar para o pecuarista José Carlos Bunlai. Ele é acusado de atuar em favor do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Bunlai foi condenado a 9 anos e 10 meses de prisão e estava no Complexo Médico Penal em Pinhais, no Paraná. Ontem, o doleiro Alberto Youssef, também condenado na Lava Jato, deixou a prisão. Inocentados, Justiça de São Paulo mantém a absolvição de 14 acusados pelo desabamento de um canteiro de obras da estação Pinheiros do metrô em 2007. O acidente deixou 7 mortos. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. Último dia chega ao fim hoje em Marrakech, no Marrocos, a COP22, Conferência de Mudanças Climáticas das Nações Unidas. Durante o evento, quase 200 líderes reforçaram o compromisso firmado no Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global para abaixo de 2 graus Celsius. Os políticos também discutiram a vitória de Donald Trump. O magnata quer retirar os Estados Unidos do tratado. Arremate estádio do Canindé, que ainda pertence à Portuguesa, vai hoje a leilão. A medida foi tomada pela Justiça por causa de dívidas trabalhistas. Os lances podem ser feitos, olha aí, Laura, até às 2 da tarde. O valor mínimo para o arremate é de 74 milhões de reais. Drama Internacional empata em casa com a Ponte Preta em 1-1 e permanece na zona de rebaixamento do Brasileirão. Se vencesse, ultrapassaria o Vitória. Após o jogo, o técnico Celso Roth foi demitido. Faltam 3 rodadas para o fim do campeonato. Compra o Canindé pra gente, Laura. Quem sabe um dia eu chego lá, A gente faz uma peladinha, não... apresentadores versus editores. Goleiro linha, né? 74, agora que pena, hein? Que a Portuguesa se recupere, que consiga manter o seu patrimônio, que volte a demonstrar a grandeza que sempre orgulhou a cidade de São Paulo. Todo mundo tem uma quedinha pela Portuguesa, né? E pelo simpaticíssimo Canindé. Eu adoro ver jogo no Canindé. E agora é a hora do Top 5 do Café com o Jornal, os assuntos que você vai comentar nesta sexta-feira e pelo fim de semana adiante. Número 5. Os drones vão conquistar o mundo. Já estão conquistando o mundo gastronômico. O que não falta são empresas pequenas e grandes que vão se adaptando a essa nova tecnologia. Mauro, na Nova Zelândia, uma gigante mundial de fast food, a Domino's, que tem aqui no Brasil também, fez a primeira entrega de pizza utilizando um drone. São essas imagens que você vê aí, ó. Esse vídeo foi divulgado na quarta-feira. Eles colocaram a massa num suporte já adaptado ao aparelho e aí o drone decola e chega ao destino. No caso desse aparelhinho, eles fizeram uma adaptação ainda maior. Só a embalagem com a pizza desce ao solo usando um sistema de carretilha. Tem uma cordinha ali, depois ela vai sendo estendida para que a pizza seja entregue na porta da pessoa. Os clientes adoraram a novidade. Claro, todo mundo agora quer ser o pai da criança, né? Todo mundo quer ser o primeiro, o pioneiro. 2 anos atrás, em outubro de 2014, aqui no Brasil, uma pequena pizzaria de Santo André, no ABC, já tinha feito essa proeza. O teste foi feito com uma pizza de pepperoni. Só que os donos da ideia se esqueceram de pedir autorização para realizar o sobrevoo para a ANAC.
ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que regulamenta esse tipo de equipamento, né? O veículo aéreo não tripulado, que é chamado de VANT. Além da ANAC, a FAB, a Força Aérea Brasileira, também tem que autorizar voos como esse aí. O destino da entrega era uma cobertura nas imediações da pizzaria e por onde passou, o aparelho chamou a atenção das pessoas. O caminho durou 5 minutos, quase a metade do tempo, se o veículo escolhido fosse uma moto, segundo a estimativa do sócio da pizzaria. A aventura aí não terminou em pizza, os donos da pizzaria levaram uma chamada da ANAC, mas pelo menos a tecnologia foi testada, que nem a história de Santos Dumont. Ele voou primeiro, mas os irmãos Wright lá nos Estados Unidos querem para eles os louros. Os americanos falam, não, foi a gente que inventou, os brasileiros dizem que foram eles. O negócio do drone foi feito primeiro aqui, mas o mundo está falando agora da Nova Zelândia. E também já tem na Inglaterra, a mesma pizzaria que já estava entregando pizza dessa forma também, Megali. Eu estava olhando aqui na Austrália, a primeira iniciativa foi com um aplicativo de livros. Você compra um livro, aí o drone vai lá e entrega. Já tem algum tempo agora, essa história do drone entregar algum produto. Tem uma questão meio logística, né? Por exemplo, se você é um espaço aberto para fazer a entrega ali, como esse casarão maravilhoso que a gente mostrou, bem, né? Ou uma cobertura de prédio, tudo bem. Mas em áreas mais densamente povoadas, como São Paulo, como é que você vai descer uma carretilha, depende de onde for, e você vai receber em segurança uma pizza quentinha, fresquinha na sua mão? É uma coisa que é um pouco... São Paulo não dá, mas... difícil de imaginar, Vamos pensar aqui na cidade de São Paulo. Quem mora, por exemplo, no Alphaville, naqueles condomínios lá em que elite, não tem fio, não tem fio nas ruas, né? Não tem objetos que ficam na frente do drone, os quintais são largos. Seria uma tecnologia que, por enquanto, serviria só para os ricos, né? Não daria para entregar. Por exemplo, né? A gente não tem ainda uma regulamentação disso em São Paulo, né? Para uso de drones, né? E é isso que atrasa muito o desenvolvimento desse tipo de tecnologia aqui também. Agora, pensar em dividir espaço aéreo, por exemplo, com helicópteros. Exato. São Paulo tem uma das maiores frotas do mundo. Se não me engano, a maior frota do mundo, inclusive. Eu acho que perde para Tóquio e para Nova York, viu, Aninha? Se for é isso só, mas é ali. E aí como é que faz para disputar esse espaço? Pois é. Fazer uma entrega numa casa na região de Santana, perto do Campo de Marte. Não dá. Vou contar um segredinho. A gente já pensou em utilizar um drone para fazer imagens aqui de reportagens, imagens assim ao vivo, durante o Café com o Jornal. Só que aí a gente esbarrou nesse problema. Não existe uma regulamentação da ANAC aqui em São Paulo. Um dia ela vai existir. E aí o mundo vai mudar. Aí existirão as estradas virtuais, né? Que quando você pega um helicóptero, você não pode sair voando aí para onde você quiser. Não, tem rotas pré-determinadas. Você tem rotas virtuais ali para que um helicóptero não se choque com o outro, assim como funcionam as rotas aéreas. São as